Ao elaborar os áudios desta narração, verifiquei que o conteúdo ia extrapolar aí seus mais de 10 minutos, chegando nos 20, quem sabe mais. Então resolvi dividir esta partilha em 2 vídeos. O tema desta semana que eu escolhi levar à nossa reflexão é sobre o poder dos hábitos na nossa vida inteira e como podemos encontrar os meios para viver a vida, embelezando-a como um artista, apresentando o que é a arte de viver. Esses 6 últimos dias da minha vida, contando com o dia de hoje, aonde exponho essa partilha, dia 26 de agosto de 2020, participei de encontros com pessoas, irmãos em espírito, amigos, a minha noiva, alguns conhecidos, entre outros a conhecer, que movimentam um cenário embrionário no atual estágio da nossa civilização, que são os estudantes do livro de Urântia. Em termos gerais, o que pude notar de afinidade entre os variados temas apresentados em momentos e com apresentações diferentes foi a questão dos hábitos e como viver uma vida elevada em valores significados. Baseando-me nessa experiência semanal, irei compartilhar pontos de reflexão que podem servir de aprimoramento, autoconhecimento, autocontrole e perfeccionamento de nossas personalidades. Para isso, irei recorrer como exemplo a 3 personalidades: o Dani de Alexandria, Jesus de Nazaré e eu. Os hábitos são modos, maneiras, realizações que o ser humano tem por fazer rotineiramente. Tais hábitos podem ser negativos, positivos, elevados ou não elevados, podem ser inúteis ou bem úteis, podem ser conscientes ou inconscientes. É claro que todos devemos ter hábitos salutares, realizando eles através da autorreflexão profunda, levando-nos a um autoconhecimento aguçado, emergindo dentro do arcabouço vivo, que é a vida interior do ser humano, nos anseios mais profundos de expressividade, espírito material ou supra-humano, oriundos da nossa alma. Então, da minha parte, oferecerei uma correlação sintática introdutória que perfaz os ensinamentos e exemplos das outras personalidades que citei. Como seres humanos, é mister e sábio reconhecer: primeiro, as imperfeições. Todos nós nascemos naturalmente carregados com diversas imperfeições decorrentes da existência evolucionária comum à característica do habitat humano. Pois muito bem, reconhecendo então o fato da imperfeição presente em nossas vidas, não devemos permanecer nelas, não usando-as como desculpas para cometer erros conscientes, deliberados. Todo erro, seja ele material, moral, social, técnico, deve alcançar seu perfeccionamento através das correções e reajustes. Nascemos imperfeitos, mas nosso destino é a perfeição em suas manifestações relativas. Segundo, hábitos automáticos são características herdadas durante as fases iniciais de educação do ser. São hábitos inconscientes muitas das vezes, mas que influenciam seriamente o que realizamos durante a vida, nos períodos do florescimento adolescente, bem como da juventude para a fase adulta. Eles influenciam sobre o que e como aprendemos, o que e como desenvolvemos as diversas atividades de nossas vidas. Terceiro, o poder de escolha, a faculdade do livre-arbítrio decisivo sobre si e sobre o que fazemos para o próximo. O ser humano, com uma mente normal, tendo cérebros, órgãos vitais, funções vitais em funcionamento relativamente estável, depois de uma certa idade, desde pequeno,
manifesta cada vez mais a consciência do eu humano, a capacidade de escolher entre o que quer e o que não quer, o que gosta do que não gosta, o que vale a pena do que não vale. Ou seja, a medida moral que resulta nos seus valores de vida. Quarto, a diferença do ser enquanto animal do ser enquanto humano, pois temos os dois aspectos, isto é, a capacidade de reconhecer os hábitos comuns que herdamos, tal qual os animais desenvolveram em seus diversos reinos, cada qual manifestados de diferentes formas, graus e escalas, como intuição, aprendizagem rápida, aconselhamento, que demonstra a capacidade de agrupamento social, cooperação entre as espécies, coragem, bravura, medo, curiosidade, a capacidade de conhecer, compreender, enfim. Isso, entre pormenores, os animais têm a capacidade de realizar, exceto a capacidade dada aos seres humanos de fazer escolhas morais, o que denota a sabedoria, o juízo moral, a capacidade de descobrir significados e valores, certo, errado, bem e mal, perfeito e imperfeito, e o impulso espiritual, a capacidade de adorar, buscar alguém que nos transcenda em valores aprazíveis, de realizar o elevado, nos tornar algo que temos o potencial de ser, de vencer a morte, ter vida eterna, a imortalidade. Animais puramente animais não possuem isso. Nós, todavia, pela graça dos nossos criadores, temos. Por isso, podemos nos relacionar como animais se relacionam, mas devemos ser muito mais do que eles demonstram ser, bem como nos tornar aquilo que descobrimos no que é revelado por personalidades supra-humanas, de criação e de ordem superior à existência humana, que vem de cima para baixo, elevando a percepção cósmica, a evolução espiritual, bem como material, social da humanidade. Reconhecendo isto, estaremos prontos para reconhecer hábitos, criar hábitos, saber os significados, valores de um hábito e escolher viver aquele hábito que nos ajudará a estar em ativa, vital função cósmica de realização de nós mesmos. Um ser evolutivo em perfeccionamento espiritual, material, social, emocional e intelectual. Esta é minha particular contribuição. A seguir, através dos ensinamentos de Rodin e Jesus, irei apresentar literalmente o que cada um ensina sobre hábitos e a arte de viver. Os ensinamentos são tão ricos e precisos que não preciso aqui comentá-los. Até poderia, mas iria levar horas, dias, semanas, meses e até anos, de tão rico que são os tesouros de sabedoria a serem adquiridos. Mas isso é tarefa de cada um, responsabilidade de cada indivíduo, transformar-se através do seu próprio discernimento e escolhas.